Ei, a graça e paz, irmãos, amém? Vamos nos colocar de pé, começar mais um culto na presença do Senhor. Eu gostaria de ler com você o Salmo de número 150, onde o salmista nos convida a louvar ao Senhor com todo o nosso ser, com toda a nossa vida. Temos muitos motivos para agradecer a Deus, né? Glória a Deus. Que bênção. Espero que todos tenham ido muito bem de Natal, com bastante fartura e com bastante comunhão familiar. Salmo de número 150 diz assim: Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no conforme a imensidão de sua grandeza. Louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo o que tem vida, louve ao Senhor. Amém, irmãos? Que eu e você nessa manhã possamos entregar as primeiras horas do nosso dia na presença do Senhor, agradecendo a Ele por esse dia maravilhoso, por termos vida, por estarmos juntos reunidos em seu nome. Vamos orar. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia na sua presença. Obrigado, Deus, por podermos nos reunir livremente, Senhor, neste domingo de manhã. Senhor, eu te peço que a tua presença e a tua unção já estejam conosco, Senhor. Alimente-nos pela tua palavra, fala conosco, Senhor, através dos cânticos, Senhor, que brote do nosso coração verdadeira adoração, Senhor, que o Senhor aceite e o Senhor se alegre, Senhor, com a nossa adoração. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Vamos começar cantando que por onde a gente for, as bênçãos do Senhor vão nos perseguir. Amém? Louvado seja Deus. Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada, a minha saída, bendita será. Sobre minha uma promessa, prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. Minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Sobre mim é uma promessa, yeah. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, minha frente e para trás, por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Louvado seja Deus, isso é uma verdade nas nossas vidas. Nós temos recebido a bênção do Senhor. Por todo lado nós somos abençoados. Declare: onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada, a minha saída, bendita será. Sobre mim há uma promessa, prosperará.
celeiros fartamente se encherão, a minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei sobre minha alma promessa. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado, eu sei que sou, eu sei que sou, por todo lado. Sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado, toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim, e em todas as coisas eu sou mais do que vencedor, por todo lado. Sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado, Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Podemos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, porque Ele está aqui se movendo entre nós. Movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Esse é o nosso Deus, Ele está aqui. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. O meu Deus é Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é o nosso Deus, o Deus de milagres. Declare. Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando Corações, te adorarei. Adore ao Senhor nessa manhã. Te adorarei. Deixa Ele te tocar. Estás aqui, curando multidões. Ele é poderoso para nos curar hoje. Te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações.
Transforma a história, Senhor, das nossas vidas. Te adorarei. O nosso Deus é Deus de milagre, declare. É Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Ele é a luz que dissipa todas as trevas. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. É Ele que enxuga as lágrimas. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, transforma os corações. Tu és a resposta, Jesus. Declare, meu Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Mais uma vez declare, meu Meu Deus Deus. é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aplauda forte o nome dele. Aleluia. Oh, louvado seja. Louvado seja o nome do Senhor. Não há outro como o nosso Deus. Esse que é o nosso Deus de promessas, que nos abençoa. Não há outro como Ele. Não há outro. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início, Ele é o fim de todas as coisas. Glória a Deus. Não há soberano e fiel. Não há outro como tu. E na sua terra e céu. És o alfa. És o alfa. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és. Jesus, tu és Jesus. O alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és. Jesus, tu Não há outro, declare. soberano.
Amém. Aplauda forte o nome dele. Aleluia. Glória a Deus. Uma melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Declare: eu não sou mais, não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais, eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. Nós nascemos de novo nasci em sua família. O seu sangue me comprou. Eu não sou mais, eu não sou mais escravo do medo. Quem que você é em Jesus? Declare: eu sou filho de Deus. Eu não sou mais, não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor me alcançou. Ele nos resgatou. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Ele abriu o mar para você passar. Declare: abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Ele que te resgatou. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Aplauda o Senhor com gratidão a Ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos nos assentar. Ele nos resgatou das trevas para o Filho do seu amor. Aleluia. Glória a Deus. Mais uma vez eu esqueci dos dízimos e das ofertas, né? No final a gente faz.
Abra sua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 1 em diante. Não, nós vamos ler do 9, desculpa. Do 9 ao 14. Todos acharam? Filipenses, capítulo 4, versículos 9 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham a oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Até aí, queridos, vamos ter mais um momento de oração. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por estarmos reunidos aqui em Teu nome nessa manhã. Te agradecemos pela vida, te agradecemos, Senhor, pela saúde, pelo ar nos nossos pulmões. E te agradecemos porque o Senhor tem sido fiel, tem sido bom para conosco. Nós te pedimos que o Senhor nos abençoe agora na explanação da Tua palavra, Senhor. Que ela, Senhor, fale aos nossos corações e não eu mesmo, mas que eu seja apenas um canal, um instrumento pelo qual o Senhor deseja falar à Tua igreja. Alimente-nos com a Tua palavra, nos encoraje, Senhor, nos anime. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa talvez seja uma das passagens mais usadas para justificar uma doutrina não correta de que o crente não passa dificuldade, que crente não passa privação, que nessa vida nós não temos lutas, que crente só passa vitória. Absolutamente não é isso que o apóstolo Paulo está falando, como nós podemos compreender todo o contexto e tudo aquilo que ele fala. A palavra de Deus interpreta ela própria. Nós não podemos pensar tudo posso naquele que me fortalece e fazer disso uma doutrina achando que nós não vamos passar dificuldades, doenças e lutas. Mas a boa notícia é que o Deus de paz estará conosco todos os dias, em todas as circunstâncias. É isso que nós vamos falar um pouco aqui esta manhã. A primeira coisa é que Paulo aqui se coloca como um exemplo a ser seguido pelos irmãos da igreja de Filipos, não é? Ele diz assim: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Paulo não se coloca aqui como alguém inatingível. Paulo diz que dos pecadores ele era o pior, porque ele perseguia a igreja de Deus e de repente ele foi mudado, seu caráter mudou completamente. E a partir daí ele se encontra com Cristo e passa a ter uma nova vida e passa até a ser perseguido por causa do amor a Deus, por causa do Evangelho. E Paulo então diz, não fala que pede para eles se colocarem em prática tudo aquilo que aprenderam de Paulo porque ele era o cara. Não, mas porque ele tinha recebido de Cristo tudo aquilo que precisava saber e precisava ser transmitido, e ele plantava as igrejas e ele transmitia o Evangelho a todos os irmãos, a todas as igrejas que ele plantava, e ele falava: olha, aprendam de mim, eu aprendi com o mestre, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ele fala lá na carta de Coríntios. Então Paulo, sendo o último apóstolo levantado por Cristo, ele se coloca nessa posição de modelo, de exemplo para a igreja. E ele passa a agradecer aqueles irmãos filipenses, rememorando a generosidade deles. Lembremos, a igreja de Filipos era uma das igrejas mais pobres
daquela região macedônia. No entanto, foi a que mais ajudou o apóstolo Paulo, quando ele mais precisava, porque ele fala aqui, olha, eu me acostumei a toda e qualquer situação. Eu sei o que é passar dificuldade, eu sei o que é estar com fartura, mas ele agradece aqueles irmãos por ter tido a oportunidade de aprender a generosidade, de aprender a abençoar. Isso não tem a ver com quantidade de recursos, exatamente, né? É claro que quem tem mais acaba ajudando mais, mas tem muito mais a ver com o coração. E é isso que Paulo fala, olha, eu agradeço a vocês, filipenses, pela generosidade, mas olha, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, ouviram, viram e receberam de mim. Paulo agradece aqueles irmãos dizendo que se alegrou que eles tinham se lembrado dele, porque é justamente difícil quando nós estamos num campo missionário, quando nós estamos distante, às vezes, das pessoas que mais são importantes para nós, e não nos sentirmos esquecidos, saber que tem alguém orando por nós, saber que tem alguém se preocupando espiritualmente conosco, é uma dádiva reconfortante. Eu não sei se você passou por essa experiência, mas eu já, de estarmos às vezes um pouco afastados, um pouco distantes fisicamente de algumas pessoas, e de repente elas te ligam e falam, olha, o Senhor me incomodou, estou orando por você, Deus vai te dar a vitória. Que maravilha, que reconfortante é isso. E Paulo se coloca nessa posição, olha, aprendam de mim, façam isso, façam o mesmo. Passem para frente essa mensagem. Eles ainda não tinham uma oportunidade de ter externado isso, mas agora, mesmo que Paulo não estivesse necessitado, ele recebe, né, ele agradece aqueles irmãos por sofrerem junto as suas lutas. Fica aqui uma primeira aplicação para nós. Precisamos lutar as lutas uns dos outros. Amém? A tua luta é a minha luta, meu irmão. Quando nós lutamos juntos, o gigante, ele fica um pouco menor. Amém? Nós sabemos que as nossas lutas, tem lutas que nós vamos travar pelas nossas dificuldades, pelas nossas próprias tentações que nós vamos ter que vencer, mas a igreja de Cristo não é um amontoado de tijolos, ela é totalmente concatenada. O corpo de Cristo não é um Frankenstein dotado de partes diversas, sem qualquer sentido entre elas, não. O que acontece com o dedinho, o braço sente. Experimenta dar uma topada com o seu dedinho do pé em algum lugar, ou experimenta ficar com uma unha encravada, de repente até febre você vai sentir. Portanto, eu e você somos assim no corpo de Cristo. A tua luta deve ser a minha luta, e a minha vitória deve ser a sua vitória também. Assim deve ser a nossa vida. A nossa luta deve ser motivo de oração e de alegria com todos os irmãos. Então eu te encorajo, assim como eu tenho procurado fazer isso, orar por cada um de vocês, eu encorajo a você. A primeira aplicação desta palavra é justamente isso. Ore uns pelos outros. Às vezes não tem muito o que nós fazermos, é verdade. Há circunstâncias em que não há como a gente intervir, seja por falta de possibilidade, ou seja até por falta de um mínimo de relacionamento que enseje um pouco mais de intimidade para tratar de determinados assuntos, não importa. Mas orar, todos nós podemos. Amém? Então eu te encorajo a orar uns pelos outros. Quando oramos uns pelos outros, Deus se alegra. Quando intercedemos uns pelos outros, ao menos naquele momento em que estamos com os nossos joelhos dobrados, intercedendo, nós nos esquecemos um pouco dos nossos problemas e passamos a internalizar o sofrimento do outro. Você já teve essa experiência de você orar por alguém que está passando uma dificuldade, perdeu um parente, ou perdeu o seu trabalho, e você ora, você sente a dor daquela pessoa. Paulo está nos encorajando a fazer isso. Porque quando fazemos isso, e aqui vai um parênteses, nós cremos que Deus é soberano, Ele reina, se não fosse assim Ele não seria Deus, mas pelos seus propósitos, o mesmo Deus que escolhe os fins, é o mesmo Deus que elege os meios. Então Ele decide abençoar o seu povo por meio da oração do seu povo. Ele nos ensina que Ele é que vai fazer, mas Ele nos ensina a orarmos uns pelos outros, e quando oramos, Ele faz. Amém? Então, quando intercedemos uns pelos outros, nós esquecemos das nossas lutas. Quando nós socorremos uns aos outros,
nós estamos cumprindo a vontade de Deus. Jesus mesmo nos disse que é melhor dar, a alegria maior em dar do que em receber. Quando nós repartimos com alegria, nós somos mais abençoados do que quando nós juntamos com avareza. E às vezes, quase sempre nesse sentido, a matemática de Deus, a matemática do homem, ela é confundida pela bondade de Deus. Quando nós pregamos o Evangelho também, nós anunciamos que diante de Deus não há nada que nós possamos oferecer que compre a nossa salvação. Então nós precisamos anunciar. É isso que Paulo fala, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Orem uns pelos outros, intercedam, gastem tempo de oração e evangelizem, falem do amor de Deus, ainda que isso lhe custe chacotas, ainda que isso lhe custe perseguição, porque no final das contas vale a pena seguir a Jesus. Nós fomos chamados para sermos fiéis. Muitos estão preocupados em fazer sucesso, muitos estão preocupados em aparecer, mas nós fomos chamados para sermos fiéis à palavra do Senhor. Se nesse meio tempo, sendo fiel, pregando a palavra, alguma outra fama eventualmente nós alcançarmos, isso é consequência, mas a glória tem que ser toda de Deus. É por isso que ser igreja é muito mais do que ir a uma igreja. Ser a comunidade de Cristo, fazer parte da comunhão do Cristo ressurreto, é justamente ter comunhão uns aos outros. É por isso que a igreja é diferente de tudo o que existe neste mundo. Você não pode comparar a igreja a um clube, embora aqui nós tenhamos pessoas associadas por um motivo comum. Nós não podemos imaginar a igreja como um aspecto, apenas uma organização que faz boas obras, filantrópica, porque nós podemos ter filantropia nas mais variadas e diversas organizações que existem na nossa sociedade, mas elas não vão salvar a vida de ninguém. A igreja é o único lugar onde é possível transformação de verdade do ser humano, pela pregação do Evangelho. É por isso que quando estamos no mesmo espírito, já não há lugar mais entre nós para competição, para ciúmes, para inveja, facções, divisões, nem partidarismos de toda sorte. Paulo mesmo fala, né? Que a gente não deve ter aquele sentimento do tipo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou do pastor Abraão, eu sou já do pastor fulano de tal, eu já não tenho muita conversa com você. Não, Cristo é tudo em todos. E nós precisamos sermos gratos por aquilo que nós temos. Paulo agradece aqueles irmãos por eles terem se lembrado dele nos momentos de dificuldade. E ele diz, não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, porque eu, na verdade, aprendi a me contentar e a me adaptar a toda circunstância. Aprendi o segredo de viver contente. Mas eu estou agradecendo porque vocês não tinham tido ainda a oportunidade de exercer o amor fraternal em Cristo Jesus. Olha só, Paulo aproveita um momento onde ele recebe uma dádiva e agradece a Deus não só pela dádiva, mas pela oportunidade daquele que deu, aprender que deu, porque ouviu o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque não é possível que alguém que tenha recebido o Evangelho, ele não frutifique na sua vida prática. É impossível que alguém que tenha sido transformado pelo Evangelho, ele seja mesquinho, de tal forma que ele veja o seu irmão passando as dificuldades mais básicas e não estenda a mão, porque como Tiago disse, a fé sem obras é morta. Então Paulo agradece aqueles irmãos, e ele fala, olha, eu não digo isso por necessidade, e ele aprendeu a se contentar com aquilo que ele tinha. Como isso é difícil, né? É tão fácil a gente reclamar, às vezes, das coisas mais, às vezes, insignificantes. Mas ele diz, olha, não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, porque eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. É claro que Paulo poderia aqui não estar assim falando que não estava necessitado, porque o básico ele tinha. Mas é sempre bom ter um pouquinho a mais do que o básico. Ninguém é bobo de
de saber que Deus dá o pão, mas se Ele der o pudim, também amém, é lucro, não é? Mas Paulo fala aqui, eu aprendi a me adaptar, eu não estou necessitado, eu sou grato por aquilo que eu tenho hoje. Essa é uma grande dificuldade para nós, que vivemos numa geração instantânea, tecnológica. Amém, a tecnologia tem suas vantagens e é bom, mas a gente nunca está contente de verdade com aquilo que a gente tem. Eu falo isso em termos de sociedade. Você tem um celular maravilhoso que tira foto, filma e faz até ligação hoje em dia, né? Celular até serve para você ligar, mas lançam um modelo, te seduzem com umas cores bonitas na publicidade e você quer porque quer ter, mas aquele que você tem já é muito bom. Mas a gente está sempre, a gente parece que nunca está satisfeito com o que a gente tem. Mas Paulo fala, eu aprendi a me contentar, aprendi a estar satisfeito. E olha o que ele fala, sei o que é ter fartura, mesa farta, sobrando, mas também sei que é padecer necessidade. Contar as migalhinhas e ter só o suficiente para ficar de pé. Mas em tudo ele dava graças a Deus. Esse é o segredo da vida feliz dentro do Evangelho. É nós sabermos que a gente pode até não estar no lugar onde a gente gostaria de estar, ou ter tudo aquilo que a gente de repente poderia ou gostaria de ter, mas o que eu tenho hoje é suficiente para eu levantar as minhas mãos aos céus e dar graças a Deus, porque Ele é mais do que o suficiente na nossa vida. Cristo deve ser mais do que o suficiente. Mas ele fala, olha, mas todavia, vocês fizeram bem em tomar parte da minha aflição. Paulo estava enxergando a própria aflição como uma oportunidade, então, para aqueles irmãos pudessem se contentar com o que tivessem, e que tivessem, então, generosidade. E se Paulo diz que teve que aprender a se contentar, provavelmente não era uma coisa que era muito facilmente alcançável por qualquer pessoa, de fato não é. Para a gente se contentar com o que a gente tem e ser grato, é um exercício diário. Fala a verdade, meu irmão. É um exercício diário. Porque a nossa boca se levanta muito mais facilmente para reclamar, para murmurar, do que para agradecer. Isso é próprio da nossa natureza caída. Mas aquele que tem o Espírito de Deus precisa mortificar a sua carne. E precisa dizer, olha, baixa a bola aí, agradece a Deus, porque Deus tem te dado mais do que o bastante. Amém? Então, para Paulo, que nasceu num lar judeu de tradicionalismo exacerbado, Paulo perseguiu os judeus. Paulo fala das suas credenciais lá, né? Olha, eu persegui a igreja de Deus, eu judeu de judeus, criado aos pés do maior rabino da época, que todo mundo queria disputar para ver praticamente quem aprendia com ele. Paulo aprendeu tudo sobre o judaísmo com um dos rabinos mais tops da sua época, que era Gamaliel. Mas ele fala, olha, eu reputei tudo isso aí como perda quando eu encontrei a Jesus. Mas para alguém que é acostumado a ter sempre tudo do bom e do melhor e do abundante, quando Jesus faz ele aprender a viver com pouco, ele teve que aprender a se contentar. Que eu e você possamos aproveitar as oportunidades da nossa vida também, para que a gente aprenda. E é sempre melhor aprender quando temos um coração maleável, do que quando nós temos um coração duro e Deus vem com o seu martelo, porque Ele vai fazer a obra, você querendo ou não. Só que se nós tivermos o nosso coração amolecido, vai ser muito mais fácil, vai ser muito melhor para nós mesmos, porque Ele continua sendo Deus, mas nós sem Ele não somos nada. E um aprendizado que nós não vamos levar nada para a eternidade dessa vida. Na nossa vida é assim, nós passamos lutas, provações, mas diz a palavra que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Se nós dizemos, pregamos e vivemos o amor de Cristo, então temos que ter certeza e podemos descansar nessa promessa de que tudo aquilo que nos acontece, acontece por permissão e obra de Deus na nossa vida. Para quê? Para que nós perdemos coisas? Para que nós passamos lutas, dificuldades? Para que o nosso caráter seja dia após dia moldado à imagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Paulo está dizendo aqui que ele é grato a Deus, que nós devemos ser gratos a Deus. E ser grato a Deus, o que é? É não reclamar com Deus, é não brigar com Deus, é não reivindicar coisas com Deus, porque quem faz isso acha, na verdade, que Deus lhe deve alguma coisa, e Deus não nos deve nada. Tudo que temos é pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo então profere a frase, uma das mais conhecidas da palavra de Deus. Eu também amo muito, mas precisamos ter cuidado para não isolar esse texto e fazer dele uma bandeira, achando que nós vamos passar por cima de tudo e todos, porque Deus nos fortalece. Não é isso que a palavra está falando. E esse trecho todo de Paulo mata a pauladas a teologia da prosperidade. Paulo diz que sabe viver na pobreza e na abundância, como nós já dissemos aqui. Sabe o que é viver com muito e o que viver com pouco, mas ainda assim ele pode todas as coisas naquele que fortalece. A grande sacada aqui é que Deus o fortalece, e não que ele passa por todas as coisas. A glória aqui é de Deus, não é do homem. A tradução na linguagem de hoje expressa o exato sentido do que Paulo está falando. A tradução diz assim: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Louvado seja Deus por isso. É uma verdade. Ou seja, com Cristo nós podemos passar tudo o que for, ter pouco, ter muito, passar apertos, privação, ter dinheiro, ter dívida, ter saúde ou doença. Qualquer coisa que aconteça com a gente, nós continuaremos fortalecidos, porque a nossa força não vem de nós, não vem do nosso eu interior. Resiliência, são palavras muito bonitas e sentimentos humanos de fato que nós devemos até buscar. Mas na verdade a nossa força para sermos gratos com aquilo que nós temos é de Deus, não é nossa. A gente pode estar privado de muita coisa, mas se nós estivermos em Cristo, e esse é a grande mensagem para nós nessa manhã, estejamos fincados em Cristo, porque se nós estivermos fincados em Cristo, ainda que o desemprego ronde a nossa família, ainda que a gente esteja lutando contra uma doença grave, ou esteja privado de comprar aquilo que a gente quer muito, isso não vai tirar a nossa paz, isso não vai ser maior do que a alegria da nossa salvação. Isso também não vai fazer com que nós sejamos menos generosos, porque há quem diga assim: se eu ganhasse na loteria, né? Quantos não ouvem isso? Se eu ganhasse na loteria, olha, eu ajudaria tanta gente, eu faria tanta coisa, eu mandaria dinheiro para a África e não sei o quê. Só que, proporcionalmente, quando nós temos pouco, ainda que pouco nós ajudemos, nós fazemos alguma coisa. Quem não faz nada com pouco que tem, se tiver milhões e milhões, não vai fazer também, porque generosidade não é quantidade, é coração. A gente vai continuar sendo generoso, e sendo assim, com a força que Cristo nos dá, nós jamais seremos invejosos. Em 2 Coríntios 12:9, Paulo diz que a graça de Cristo nos basta, que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E aqui nós terminamos antes de orar. Façamos um desafio individual, eu e você, meu irmão, minha irmã, você que está em casa também. O ano está terminando. Outro ano está chegando, com as suas lutas, com as suas dificuldades e com as suas bênçãos também. Passemos a pensar assim, estejamos gratos com aquilo que Deus nos deu, e então entreguemos a Ele toda a glória, a honra e o poder, porque tudo é dele e volta para Ele, em nome de Jesus, amém? Eu gostaria de orar com você. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, gostaria de fazer um convite para você. Talvez você esteja passando por lutas, por dificuldades, por doença na família, e talvez até você esteja de fato grato a Deus, mas talvez lhe esteja faltando força para enfrentar as dificuldades que às vezes vêm todas de uma vez. Às vezes nós recebemos uma dificuldade aqui, a gente vai, se levanta e vem outra, mas às vezes vem 5 de uma vez, vem 5 gigantes em cima de você.
Eu quero orar com você, para que nessa manhã, Deus te dê a força necessária para derrubar todos de uma só vez também. Em nome de Jesus, amém? Fique de pé, vamos orar. Eu não vou fazer convites, porque eu creio que esse tipo de oração todos nós precisamos. Amém? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós entregamos a Ti mais uma vez, Senhor, o nosso coração, o nosso louvor, a nossa adoração. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, por estarmos juntos reunidos aqui. E, Senhor, debaixo desta palavra, debaixo da autoridade desta palavra que nós acabamos de ler e o Senhor falou conosco, nós te pedimos que o Senhor nos fortifique, porque a grande questão aqui, Senhor, não é a nós passarmos por todas as coisas, é com quem nós passamos todas as coisas. E nós te pedimos que o Senhor nos invada agora com Teu Espírito Santo, nos dando força, nos dando, Senhor, acalento, Senhor, nos dando vigor espiritual, unção, poder do Teu Espírito Santo, para que nós possamos enfrentar as lutas que nós temos que enfrentar. E que nós, Pai, sejamos gratos a Ti, Senhor. Por mais que todas as lutas venham, nós jamais nos esqueçamos de quem nos concede a vida e a vitória. E quem nos dá a última palavra é sempre o Senhor. Eu te peço que o Senhor abençoe aqui, Senhor, as famílias, os casamentos, Pai, pais, filhos, relacionamentos. Eu te peço que o Senhor abençoe a vida de cada um dos meus irmãos. Senhor, fortifique no momento da luta. Abençoe, Senhor, levante aquele que está caído, Senhor, com a sua fé também enfraquecida. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor faça uma revolução em nossas vidas. Que esta palavra seja uma realidade em cada um de nós. Com a força que o Senhor nos dá, nos ajude a passar toda e qualquer situação. E nós te pedimos que as Tuas bênçãos também nos persigam, Senhor. Que as Tuas bênçãos venham atrás de nós. Nos ensinem a ser fiéis e gratos. Nos ensine, Senhor, a compartilharmos um pouco mais aquilo que nós temos, a socorrer aqueles que precisam, a chorar com os que choram e a se alegrar com os que se alegram. Obrigado, Senhor, por mais um ano que termina e mais um que logo, logo está começando. Que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento e presença do Teu Espírito Santo para estarmos conosco, para estar conosco todos os dias como o Senhor mesmo nos prometeu. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Podemos nos assentar rapidamente. Eu gostaria de fazer um momento das nossas ofertas. Nós vamos cantar um cântico. Enquanto nós cantamos, você pode ofertar. Você que nos visita, obrigado pela visita, Felipe, Aline. Vocês que nos visitam, fiquem em paz, vocês não precisam, não se sintam constrangidos nem obrigados a ofertar. Todavia, aqueles que assim desejarem, enquanto nós cantamos, você pode ofertar, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para adorar ao Senhor. Aquele que sonda o meu interior, que conhece por dentro e sabe como eu sou, conhece os meus intentos, em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou, e nem ao seu próprio filho poupou.
Aleluia! Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, o seu povo, agora e para sempre. Amém e amém. Vá em paz para sua casa, em nome de Jesus.